Olá, irmãos. Pai do Senhor, tudo bem com vocês? A graça e a paz de Cristo sobre a vida de todos. Amém, irmãos? Meu nome é Gideon Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra e hoje eu vou falar sobre um tema das minhas mensagens que eu prego na igreja com o tema Pátria Celestial. Amém? E para a gente fazer uma abordagem sobre esse assunto, eu vou ler com vocês o texto que está lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? Vou fazer a leitura. Primeiro, vamos ler aqui. Daniel 8, 1, 8. Daniel se assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vemos aqui na narrativa do texto, a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que nós, cristãos, nós temos uma pátria celestial. E Deus, Jesus Cristo, no Evangelho, em tudo aquilo que Ele ensinou, Jesus ele nos ensinou a buscarmos as coisas do alto, né? A focar no alto, focar em obedecer o Senhor, em colocar Ele e o reino dEle em primeiro lugar. Amém? Porque Jesus Cristo falou lá, você conhece, está nos Evangelhos, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. Então o foco da igreja de Cristo deve ser buscar as coisas lá do alto. Amém, irmãos? Então, irmãos, no desenvolvimento do texto, eu quero falar para vocês que nós não pertencemos a esse mundo. E que Deus tem preparado para nós uma pátria celestial. Que inclusive está em Hebreus 11:16, podem ler lá. Deus tem preparado para nós uma pátria celestial. O que Deus tem para a igreja vai muito mais além do que conquistar coisas terrenas, do que ajuntar tesouros, ajuntar dinheiro, várias coisas. Vai muito além dessa expectativa que muitos pregadores, muitas igrejas têm anunciado para os cristãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, ter a mesma postura como igreja, uma postura de santificação. O que Daniel teve quando ele foi para a Babilônia? O que ele teve, a postura que ele teve de continuar sendo santo, né? O que acontece? Daniel era um homem justo, era um homem que seguia a lei, que não se contaminava. Então, se ele não se contaminou na Babilônia, quem dirá quando ele estava em Israel? Ele não deve ser um daqueles idólatras, porque Israel foi para a Babilônia devido à questão da idolatria e do descumprimento aos mandamentos de Deus, às ordens que Deus dava para o povo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ter a mesma postura que Daniel teve diante do mundo. Ter a mesma postura de buscar ter uma vida de santidade. Porque quando nós buscamos ter uma vida de santidade essa nós não vamos conseguir ter pelas nossas próprias forças. O cristão consegue ser santo se ele viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Então nós só conseguimos ser santos se a gente se submeter ao Espírito Santo de Deus e ser obedientes assim como Jesus. Porque, irmão, Jesus, ele não fazia nada sem que o Espírito Santo mandasse Jesus fazer. Amém? Então, irmãos, nós temos que nos separar para Deus e agradá-lo e procurar chamar a atenção de Deus. Ou seja, nós devemos atrair a atenção de Deus para nossas vidas não por causa do pecado, mas por causa de uma vida de santidade, uma vida santificada perante Ele. Uma vida consagrada ao Altíssimo, uma vida que procura e que tenta agradar e fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, porque Deus, Ele tem prazer naqueles que obedecem. Senhor, se alegra no coração daquele filho obediente, daquela pessoa que busca servir Ele em verdade, né? Que tem um coração que procura se afastar do mal, que procura fugir da aparência do mal. É esse tipo de pessoa, irmãos, que vai entrar no céu, que vai entrar na pátria celestial. Primeiro, nós devemos entender que o que nós precisamos fazer para ser salvos é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E posteriormente o resto, o que tem de acontecer, vai acontecer. Amém? A salvação já vai vir para nós. É um dom gratuito, amém? Nós recebemos salvação através de Jesus. E Deus tem recompensa para aqueles
que se separam para Ele. Aqueles que buscam ter uma vida de santificação. Eu não estou falando, irmão, daqueles crentes que falam que tudo é pecado, né? Que esse crente torrão, que se acha santo demais e tal, papapá. Não, irmãos. Deus, Ele fala daqueles que buscam a vida de santidade. E como alcançar uma vida de santidade, irmãos? Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, pedir o Espírito Santo que venha nos encher. Né? Uma das coisas que eu sempre peço para o Espírito Santo de Deus é para que Deus ele venha me encher com o Espírito de sabedoria e revelação da palavra, porque está na Bíblia. Né? O Espírito me encher da sabedoria para me entender as entrelinhas das Escrituras. Amém, irmãos? E é nesse sentido que eu quero chegar um dia, conseguir chegar nesse nível. Amém? Então, irmãos, Deus ele tem prazer naqueles que se separam para Ele, aqueles que têm uma vida separada, aqueles que querem se separar, aqueles que escolhem não se contaminar com o mundo. Porque, irmãos, existem muitas pessoas na igreja que estão se contaminando com as coisas do mundo e estão deixando de ter um tempo para o Senhor, né? Um tempo para Deus é crucial na vida do cristão, uma vida devocional, né? Como eu falo, ter uma vida devocional, ter um momento de oração, ter um momento de busca ao Espírito Santo, porque Jesus disse, né, que a boca fala que o coração está cheio. Então nós devemos encher nosso coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Nós precisamos focar nossa vida nas coisas de Deus e não nos preocupar com o dia de amanhã, né? Eu falo, irmãos, que quando eu preguei na igreja eu estou falando totalmente diferente do que eu falei dentro da igreja. O Espírito Santo é lindo. Então, o Espírito Santo está falando para você que entrou nesse vídeo agora, que acessou esse vídeo, está vendo essa mensagem para você, meu amado. Então, Deus ele se agrada daqueles que santificam para Ele, daqueles que permanecem firmes em fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, irmãos, Daniel ele entendia que ele não pertencia àquele lugar e nós devemos entender que nós não pertencemos a esse mundo. Então, nós não podemos deixar as coisas do mundo nos dominar, porque as coisas do mundo, se nós permitirmos que venha nos dominar, nós vamos nos afastar de Deus gradativamente, né? Ou seja, irmãos, é pecado ver vídeo no YouTube? Não, não é pecado. É pecado ficar no WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, Amazon Prime e vários outros programas de streaming. Não sei, acho que é aplicativo de streaming que fala. Se eu tiver errado, alguém me corrigir, fazendo favor. Não é pecado, não, irmão, mas nós não podemos deixar nada disso nos dominar. A gente não pode deixar nada disso atrapalhar a nossa santificação com Deus. Amém? A busca com Deus de santificação, de preparação para entrar na pátria celestial, tem que ser diário, tem que ser constante, né? Apesar que todos nós cristãos temos dias de altos e baixos, tem tempo que a gente lê mais as Escrituras, tem tempo que a gente lê menos as Escrituras, e isso acontece, né? Com todo mundo. Comigo isso acontece. Tem tempo que eu leio mais, tem tempo que eu leio menos, tem tempo que eu foco mais nas coisas, né? Igual eu sou professor de escola dominical, toda semana eu tenho que dedicar um tempo para preparar os estudos para a escola, né? Eu tenho falado na escola bíblica sobre entrando livro por livro da Bíblia, tenho falado para os irmãos, nós temos conversado, temos tido um diálogo muito bom, proveitoso. Então isso também é um tempo que você separa em conhecer a palavra de Deus, né? Quem vai conhecendo a palavra, vai se aproximando do Senhor, entende o que Deus quer, vai buscar fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que buscar as coisas de Deus. A igreja, essa palavra é para a igreja tem que buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, sem colocar o foco aqui na terra. Por quê? O evangelho da prosperidade faz a gente focar nas coisas da terra. E Jesus mandou buscar nada das coisas da terra, amém? Primeiro Jesus falou que nós não podíamos juntar tesouros na terra, mas Jesus falou para a gente juntar tesouros no céu, onde a traça e tal, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam e por aí vai. E Jesus e a palavra de Deus fala, os apóstolos me falam, nós devemos buscar as coisas lá do alto, né? Jesus falou que a gente não pode servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamon. Ou seja, irmãos, eu já gravei vídeos falando sobre isso, questão de dízimo, essas coisas. Em vídeos anteriores eu falei que quem foca nessa busca incessante, essa busca, exagerada, de buscar coisas materiais diante de Deus,
de dinheiro e riqueza, juntar riqueza, irmão, isso é coisa de mamon, isso é servir a mamon, irmão. Isso não é cultuar a Deus. Porque o que Deus tem para a igreja está no reino celestial. Meu pai, já falecido, e faleceu em 2008, já, né, eu creio que ele está no reino celestial com Cristo. Ele falava uma coisa, irmão, que no princípio, quando eu lembrava que ele falava isso, eu falava, poxa vida, que ignorância meu pai falava. Mas meu pai falava assim, eu não preciso de casa aqui na terra porque eu tenho uma casa lá no céu. Ele morreu, ele mora de aluguel, infelizmente. Minha mãe ainda mora de aluguel, né, no momento. Eu tenho, graças a Deus, saí do aluguel, tenho um apartamento, Deus me concedeu. Mas, irmãos, é uma coisa tão interessante. Para alguns, isso que meu pai falou pode ter que seja parecido ignorante, mas não, irmãos. Aquele que tenha fé em Jesus, ele tem uma casa lá no céu. Cristo está preparando algo lá no céu para a sua igreja, né? Que é a pátria celestial, que é o reino que nós vamos estar com o Senhor para sempre. E Deus, irmãos, Ele quer que a igreja entenda. Igreja, você deve buscar a minha face, a minha presença, busca as minhas coisas. Amém? Porque você tem uma casa, um carro, não é pecado normal, você pode trabalhar, você pode estudar, conseguir. Mas você tem que manter a sua vida em santidade. Ah, mas eu entrei na faculdade. Eu estou na faculdade. Você está na faculdade, mas você não pode entrar nas coisas que às vezes quem faz faculdade faz. As festinhas, ir em balada. Por quê, irmãos? E Deus não está nesses lugares. Deus está na igreja, no seu quarto, na sua casa. Você vai orar, você vai buscar. Talvez você não concorde de igreja, porque fala que hoje está a moda daquela. E hoje eu sou a igreja. Eu não preciso ir em templo nenhum, né? Porque eu sou a igreja. Tudo bem, respeito a sua opinião. Mas Deus, Ele quer que nós busquemos Ele. É Ele que vai abençoar, Ele nos entregar ao cuidado dEle. Irmãos, é muito difícil, sinceramente falando, é muito difícil se entregar ao cuidado de Deus. É muito difícil mesmo. Eu falo assim, tem vezes que a gente não entende a vontade de Deus. É bem difícil, às vezes, muitas das vezes, compreender a vontade de Deus para nós. Então, irmãos, eu quero falar, igreja, entende uma vez por todas, você, cristão, não pertence a esse mundo. Você não pertence a esse mundo. Nós somos, irmãos, peregrinos nessa terra. Nós temos que focar na nossa pátria celestial, no local onde Deus tem preparado uma moradia para nós. Mas tudo bem, você, como meu pai falou, você tem uma casa no céu, amém. Você pode procurar sair do aluguel, você pode procurar comprar um carro, estudar, ter uma profissão melhor, dar um sustento melhor para sua família, dar um conforto para sua família melhor. Amém? Não é pecado nada disso. E nós não pertencemos a esse mundo, e Deus tem um lugar preparado para nós, e a gente precisa preocupar com meteoro, cai na terra, anticristo, né? Essas coisas, né? Que tem surgido teoria de conspiração, essas coisas. Eu acredito que o anticristo está próximo de aparecer, de se manifestar, porque o mundo, as coisas do mundo estão apontando para isso, o mundo está se afunilando, as coisas que estão acontecendo em Israel e no mundo estão se afunilando para a iminente retorno de Jesus esse do arrebatamento, né? Em que Cristo virá buscar a sua igreja. Então nós não precisamos nos preocupar com coisas terrenas. Falou que o meteoro, falou que isso vai. Marca da besta. Mas não preocupe, marca da besta é para aqueles que adoram a besta, para aqueles que adoram a imagem da besta. Vocês estão entendendo? Então não vai ter essa de Satanazinho usar um líder aí. Vamos falar que é a vacina, né? Aquela vacina lá, vocês sabem o que é. E irmãos, eu quero falar a última coisa. Deus, Ele me leva a falar aqui para vocês. Do que você, cristão, finalizando aqui, do que você tem se alimentado? O que você tem diante de que você tem colocado os seus olhos? O que você tem feito quando você está sozinho? Você não precisa me responder aqui nas mensagens. Embora que eu queria muito que você se inscrevesse, que você interagisse conosco através de mensagens, comentando o vídeo. Irmãos, o que você tem se alimentado? Amém? Nós precisamos nos preocupar com essa questão. Como nós estamos diante de Deus, como está a nossa vida, né? A gente tem que preocupar e se pautar pela palavra, irmãos, porque tem muitas pessoas por aí querendo falar que isso é pecado, aquilo é pecado, isso aqui é pecado, mas não falam na palavra. O que Deus
quer mostrar para a igreja que é pecado, que é contrário à vontade dele, está na Bíblia. Não deem atenção para a opinião humana. Amém, irmãos? O homem não sabe de nada, o homem não entende nada. Amém? Então, meus amados, essa é a mensagem de hoje, dessa semana, canal Forjados pela Palavra. Que Deus abençoe sua vida, né? Até o próximo vídeo. E eu peço que o Espírito Santo de Deus ele toque o seu coração através dessa mensagem, que você venha entender que o Pai quer que você procure Ele. Deus ele quer ser achado, irmão, por você. Deus ele quer ser achado. Mas para você encontrar Deus, você vai ter que procurar Deus. Então procure a Deus, que você com certeza vai encontrar. Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos no nome de Jesus. Até mais, amados.